que aconteceu no Maracanã ontem foi incrível. Nesse vídeo eu vou falar um pouco do jogo de ontem e vou falar um pouco do que é a torcida do Vasco da Gama, do quão é importante a torcida do Vasco da Gama para esse time, do quão é importante a torcida do Vasco da Gama para apoiar essa equipe. Não adianta vocês falar que nós estamos sonhando com alto, que não vai ser assim, todos nós sabemos que vai ter altos e baixos. Ninguém mais do que a torcida do Vasco para saber que tem altos e baixos. Então, se você está interessado em saber sobre esse assunto, se você quer saber um pouco do jogo de ontem, se você gosta desse tipo de vídeo, você caiu no lugar certo. Então, se você já é novo por aqui, como é de praxe aqui no canal, vou te pedir que se inscreva no canal, que ative o sininho da notificação, que comentem aqui o que você achou do jogo de ontem, que deixe seu like e principalmente se inscreva no canal, porque cada vez que você se inscreve no nosso canal, o YouTube entende que o nosso vídeo tem relevância e o entrega cada vez para mais pessoas, né, poderem compartilhar das suas opiniões junto com a nossa. Né? Eu tenho visto muitos vídeos na internet, né, principalmente lá nas outras redes, até mesmo nessa rede aqui. A torcida do Fluminense em especial, está dizendo: nós vamos abandonar o time, comprar a camisa do Fluminense original, nós não vamos mais comprar, não vamos mais ir ao estádio, porque é um absurdo ter perdido pro Vasco. Eu não vejo absurdo nenhum ter perdido pro Vasco, como não vejo absurdo nenhum quando o Vasco perde para outros times, porque vai perder mérito sempre da equipe que ganha. Perderam porque o Vasco teve mais vontade de ganhar, jogou mais, imprensou mais, teve mais gana para ganhar, teve mais torcedor no Maracanã, o apoiando, e por isso o Vasco ganhou. Olha só, vou falar um pouco agora do jogo, em especial, depois no meio do vídeo eu vou interagindo falando especificamente da torcida do Vasco. O Pitão, excelente jogador, já nos ajudou muito. Né? Ano passado nos ajudou muito cruzamento na área, gol do Verratti, Pitão, parabéns pro Pitão, sempre dando apoio. Não queremos que o Pitão saia, pelo menos eu não quero que o Pitão saia, mas vou falar um pouco do Cuiabano. O que o Cuiabano está fazendo no Vasco nessas 10 partidas que ele teve presente é uma coisa espetacular. A dedicação do Cuiabano, né? A entrega do Cuiabano, são 2 assistências e 1 gol pelo Vasco, né? Um gol que, né, conseguiu aquela virada espetacular lá contra o Palmeiras, né? E o Vasco, moralmente, ele ganhou de virada no Cruzeiro, né? Porque deu 10 minutos, né? Só que agora foi o contrário. Ele deu 6 minutos, porque o Vasco estava empatando, ele deve ter achado que o Fluminense ia virar, e foi ao contrário, o Vasco que virou. Então, o Cuiabano, o que tá jogando esse Cuiabano, cara, é espetacular. Na minha opinião, mano, é o cara que é o melhor, agora se juntando com o Andreas Gomes, é o melhor que tem em campo, é o que mais se dedica, é o que mais corre, é o que nunca desiste. Agora nós podemos dizer, estamos com o lateral esquerdo. E o Cuiabano, ele mesmo já disse que essa volta dele pro Brasil, para jogar no Vasco, ele quer levantar de novo a carreira dele, para ter aquela ascensão que ele teve naquele Botafogo de 23 e 24, que foram campeão do Brasileiro e da Libertadores. Então o Cuiabano é sensacional no Vasco. Agora vamos falar um pouquinho do Vasco. O Vasco tem sempre o mesmo erro na defesa. O Hugo Moura deu aquele gol, quando ele cabeceou para trás, ele não cabeceou para trás, ele deu aquela bola para o Lúcio Acosta, né? O Lúcio Acosta levou para a direita e ele foi para marcar o Canóbio, e mesmo assim não conseguiu marcar o Canóbio, deixando o Canóbio fazer o gol em 45 segundos de jogo. Entendeu? Hugo Moura, você não é um mau jogador, mas tem que abrir sua mente, não para com esse bagulho de cabecear para trás. Você estava sozinho, você poderia muito bem ter dominado aquela bola e chutado para frente, sempre para frente. Para que chutar para trás, parceiro? Então você errou 2 vezes. 2 vezes, gol sempre com falha da defesa. O Vasco vem tomando N gols com falha da defesa, que esse foi mais um, com 45 segundos, né? Não pode entrar assim desligado no jogo igual o Hugo Moura fez. O Renato Gaúcho, você tem que dar uma oportunidade pro JP, você tem que dar uma oportunidade pro JP, porque o JP, quando entrou contra o Palmeiras, jogou demais, quando entrou com o Cruzeiro, jogou demais.
Então você tem que dar uma oportunidade. O Hugo Moura não tem condições de fazer aquela trinca de volante que você quer que faça, porque ali só quem tá jogando é Thiago Mendes. E outra coisa, Thiago Mendes é sensacional. O Thiago Mendes tem gente reclamando que o Thiago Mendes só sabe bater, que só sabe brigar, que só sabe reclamar. Não sabe por que vocês estão fazendo isso? Porque vocês estão acostumados com o Vasco apático, com um Vasco que não reclama, com os jogadores do Vasco que não chamam a responsabilidade. E agora nós temos o Thiago Mendes chamando a responsabilidade para si. Chamando a responsabilidade para si. Thiago Mendes, você está de parabéns, continue assim que nós vamos te apoiar até o final, não tem essa, né? Hoje eu fui comprar um ingresso para ir no jogo do Vasco e Grêmio, já está esgotado. A venda começou ontem às 9 horas da manhã, hoje já está esgotado, começou ontem, quinta-feira, quarta-feira, dia do jogo. Hoje já é quinta-feira e as vendas já foram todas esgotadas. Isso é o que o Vasco faz com a torcida. Então, nunca abandonamos o nosso time. Sempre apoiamos o nosso time. E o Renato Gaúcho, na sua entrevista coletiva, ele exaltou a torcida do Vasco. Disse que é a torcida do Vasco que apoia. E o Thiago Mendes também fez a mesma coisa. É a torcida que nos empurra. É para a torcida que nós estamos jogando do jeito que estamos jogando. Palavras do Thiago Mendes. O Vasco é isso. Não vamos abandonar o Vasco nunca, podemos ficar com raiva. Tem gente que fala que a gente saiu antes de acabar o jogo naquele Flamengo e Vasco 6-1 em 2023. Quem não vai sair, pô, tomando de 6-1, o jogo falta 5, 10 minutos para acabar, tem que sair mesmo, pô, vai embora para cá com raiva. Mas nunca deixamos de apoiar, tanto que no próximo, no jogo seguinte, a torcida tava lá de novo, entendeu? E o mando de campo ontem era do Vasco. Eu vi gente reclamando que tinha produtos do Fluminense, não tenho nada com isso, mas se o mando é do Vasco, então tem que ter coisas do Vasco. O Fluminense não é dono do Maracanã, igual o Flamengo também pensa que é. Então, Renato Gaúcho exaltou os jogadores, coisa que o Diniz não fazia. Aí eu vou perguntar para vocês, a culpa era do Diniz ou não? Vocês falaram que o problema não era o Diniz, que o problema era o time. Que time é esse que venceu um dos líderes do campeonato, venceu o Cruzeiro com um elenco recheado de jogadores experientes e qualificados, venceu o Fluminense, que se tivesse ganho o Vasco, estava lá na liderança junto com os líderes? Que Vasco é esse? Então o problema não era do Diniz, o problema era o Diniz, o problema não era os jogadores, porque os jogadores estão se dedicando, a torcida está apoiando, a torcida, eu fui e Vasco Botafogo, chovendo e o estádio na hora lotado. Hoje só tem ingresso para visitante na torcida do Grêmio. Não tem mais, esgotou cadeira, esgotou arquibancada, esgotou tudo. Só tem lá um pedacinho que é dedicado à torcida do Grêmio, que eu acho que não dá 1.500 pessoas, 3.000, sei lá. Esse é o Vasco. Se você é vascaíno, está impressionado com o que o Vasco está fazendo, concorda comigo? Comenta aqui. O Vasco vai chegar pelo menos ali entre o oitavo e o nono e o décimo, sétimo, oitavo, nono e o décimo, ou alçando até previsões maiores, pegando um G6 ou até mesmo um G4, se continuar nessa crescente, porque o Vasco jogar em São Januário contra o Grêmio, né, já tem 50% de chance de ganhar, porque a outra 50% é lógico, é do Grêmio. Eu não vou botar o Vasco como favorito absoluto, porque eu não sou doido. Então, se você já chegou até aqui nessa parte de vídeo, você concorda comigo, você é vascaíno, deixa o seu like aí, se inscreve aí no canal, ativa o sininho da notificação, né? E não esquece de dar um comentário aqui, ativa o sininho da notificação e se inscreve no canal, que isso é muito importante para nosso canal, ajuda cada vez mais nosso canal a continuar crescendo. Nosso canal está crescendo com a ajuda de vocês, obrigado a cada um de vocês que se inscreve, que deixa like, né, que sempre está comentando, muito obrigado a vocês. Eu tenho reparado que a maioria das pessoas que está assistindo nossos vídeos não é inscrita ainda, então se você ainda não é inscrito, está assistindo o nosso vídeo, passou pelo menos 1 minuto ou 2 assistindo, se inscreve aí, deixa aquele like, se inscreve no canal, né? Fiquem todos na paz, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.